Capítulo 35. E Jeová prosseguiu, falando a Moisés nas planícies desérticas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Dá aos filhos de Israel a ordem de que eles, da herança de sua propriedade, têm de dar aos levitas cidades para morar, e devem dar aos levitas os pastios das cidades em volta delas. E as cidades têm de servir-lhes para morar, sendo que os pastios delas servirão para os seus animais domésticos e para os seus bens, e para todos os seus animais selváticos. E os pastios das cidades que dareis aos levitas estender-se-ão desde o muro da cidade para fora por 1000 côvados em todo o redor. E tendes de medir fora da cidade, do lado do leste, 2000 côvados, e do lado do sul, 2000 côvados, e do lado do oeste, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados, com a cidade no meio. Isto lhe servirá de pastio das cidades. Estas são as cidades que dareis aos levitas. 6 cidades de refúgio, que dareis a fim de que fuja para lá o homicida. E além delas, dareis mais 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, junto com seus pastios. As cidades que dareis procederão da propriedade dos filhos de Israel. Dos muitos tomareis muitas, e dos poucos tomareis poucas. Cada um, proporcional à sua herança de que tomará posse, dará algumas das suas cidades aos levitas. E Jeová continuou a falar a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e tens de dizer-lhes: Estais atravessando o Jordão para a terra de Canaã. E tendes de escolher cidades convenientes para vós. Servirão para vós de cidades de refúgio, e para lá terá de fugir o homicida que, sem querer, golpear fatalmente uma alma. E as cidades têm de servir-vos de refúgio contra o vingador do sangue, para que o homicida não morra até comparecer perante a Assembleia para julgamento. E as cidades que dareis, as 6 cidades de refúgio, estarão à vossa disposição. Dareis 3 cidades deste lado do Jordão, e dareis 3 cidades na terra de Canaã. Servirão de cidades de refúgio. Estas 6 cidades servirão de refúgio para os filhos de Israel, e para o residente forasteiro, e para o colono no meio deles, a fim de fugir para lá, aquele que sem querer tenha golpeado fatalmente uma alma. Ora, se ele o tiver golpeado com um instrumento de ferro, de modo que morreu, é assassino. O assassino, sem falta, deve ser morto. E se ele o tiver golpeado com uma pedra pequena, pela qual podia morrer, de modo que morreu, é assassino. O assassino, sem falta, deve ser morto. E se ele o tiver golpeado com um pequeno instrumento de madeira, pelo qual podia morrer, de modo que morreu, é assassino. O assassino, sem falta, deve ser morto. O vingador do sangue é quem entregará o assassino à morte. Ele mesmo o entregará à morte quando deparar com ele. E se ele o tiver empurrado em ódio, ou tiver lançado algo contra ele, estando de tocaia, para que morresse, ou em inimizade o tiver golpeado com a mão para que morresse, o golpeador, sem falta, deve ser morto. É assassino. O vingador do sangue entregará o assassino à morte quando deparar com ele. Mas, se foi inesperadamente, sem inimizade, que ele o empurrou, ou lançou um objeto contra ele, sem estar de tocaia, ou qualquer pedra pela qual podia morrer, sem vê-lo, ou se fez que caísse sobre ele, de modo que morreu, não estando em inimizade com ele, e não procurando prejudicá-lo, então a Assembleia tem de julgar entre o golpeador e o vingador do sangue, segundo estes julgamentos. E a Assembleia tem de livrar o homicida da mão do vingador do sangue, e a Assembleia tem de devolvê-lo à sua cidade de refúgio, a qual fugiu, e ele tem de morar nela até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo sagrado. Mas, se o homicida sair terminantemente dos termos de sua cidade de refúgio, a qual tenha fugido,
e o vingador do sangue deveras o encontrar fora do termo de sua cidade de refúgio, e o vingador do sangue deveras matar o homicida, ele não terá culpa de sangue. Pois devia morar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, e depois da morte do sumo sacerdote, o homicida pode voltar à terra de sua propriedade. E estas coisas têm de servir-vos de estatuto de julgamento nas vossas gerações, em todos os vossos lugares de morada. Todo aquele que golpear fatalmente uma alma deve ser morto como assassino pela boca de testemunhas. E uma só testemunha não pode testificar contra uma alma para ela morrer. E não deveis aceitar nenhum resgate pela alma de um assassino que merece morrer, pois sem falta deve ser morto. E não deveis aceitar resgate por alguém que fugiu para a sua cidade de refúgio, para ele voltar a morar no país antes da morte do sumo sacerdote. E não deveis poluir a terra em que estáis, porque é o sangue que polui a terra, e não pode haver nenhuma expiação para a terra quanto ao sangue que se derramou sobre ela, exceto pelo sangue daquele que o derramou. E não deves aviltar a terra em que estáis morando, no meio da qual resido, pois eu, Jeová, resido no meio dos filhos de Israel.